E aí pessoal, tudo bem gente? Graça e paz do Senhor para vocês. Estamos de volta aqui, alegria poder estar de novo com vocês. Nós vamos retomar as nossas aulas do IBAD. Estamos entrando agora na introdução bíblica de Roberto Reis. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todo mundo, a todos vocês que estão conosco aqui no nosso canal do IBAD Barretos, né? Paulo Barretos aqui na Liberty. O pessoal que faz presencial aqui conosco, né? Todos os alunos que nós temos aqui. O pessoal que está acompanhando as nossas videoaulas aí, Brasil afora, nós temos notícia que tem gente acompanhando os nossos vídeos em várias cidades do Nordeste, do Sul, nós estamos muito felizes com isso. Hoje nós vamos retomar naquele sistema que nós tínhamos, lembra que na última videoaula nós postamos um resumão, né? Nós encerramos com os profetas menores, ao invés de fazendo aula semanal, né? Cada unidade, a gente decidiu fazer uma aula geral, por falta de tempo, porque nós tivemos uma mudança aqui também, mas a partir de agora nós retomamos naquele sistema antigo nosso. O pessoal que já está nos acompanhando aí lá desde os primeiros, né, dos livros históricos, sabe que cada semana a gente sobe uma aula nova e a nossa ideia é que isso aconteça. Então quero pedir para vocês aí que ainda não é inscrito no canal, para que você possa se inscrever, inscreva no nosso canal, IBAD Paulo Barretos, e aí todas as vezes que a gente subir um vídeo novo você vai estar recebendo e sem dúvida nenhuma vai dar relevância também para o canal. E se você gostar dessas aulas, dê o seu like, deixe o seu joinha, isso é importante para que o nosso canal ganhe aí relevância, alcance outras pessoas. Essa é a nossa ideia, a nossa visão é essa, que cada vez mais pessoas possam estar estudando a Bíblia conosco, através do IBAD, né, desse curso de teologia, do médio em teologia do IBAD. Essas aulas nós preparamos para isso, para que as pessoas que desejarem possam acompanhar conosco. Beleza, gente? Como eu disse, então, nós vamos entrar hoje aqui nesse livro, Introdução Bíblica, do Roberto dos Reis. Esse livro, pessoal, na verdade, na minha visão, ele deveria ser o primeiro livro a ser estudado. Nós temos uma grade no IBAD, a gente segue a grade que o IBAD propõe, né? O Instituto Bíblico das Assembleias de Deus no Brasil propõe para nós. Então a gente segue a grade do IBAD, e na grade do IBAD o primeiro livro foi o Pentateuco. Depois nós passamos pelos históricos, poéticos e assim por diante. Mas para mim esse livro aqui, o Introdução Bíblica, deveria ser o primeiro livro a ser estudado. E a gente vai fazer ele agora nesse intervalo. Nós terminamos os profetas menores e antes de entrarmos no Novo Testamento, nós vamos passar pela introdução bíblica, que vai trazer para nós as informações necessárias, né, do cânon sagrado, como que a Bíblia se tornou a Bíblia, a partir de que momento que os livros foram definidos como livros inspirados por Deus. Então, é por isso que eu acredito que esse livro deveria ser o primeiro, ou seja, a introdução bíblica deveria anteceder o nosso estudo, mas de qualquer forma nós não vamos ficar prejudicados, a gente vai seguir, né, a proposta do IBAD na grade do IBAD, e a minha ideia é que antes da gente começar o Novo Testamento, a gente faça a introdução ao Novo Testamento, e aí com isso a gente entra no Novo Testamento, nos Evangelhos, já com uma introdução, já entendendo todo o contexto do Novo Testamento. Beleza? Reforçando, joinha aí no canal, para que os nossos vídeos ganhem relevância, e aí vamos juntos. Simbora? Vamos lá? Então legal, Introdução Bíblica do Roberto Reis. Esse livro ele está dividido, como sempre, em 4 unidades. A primeira unidade vai tratar sobre origem, desenvolvimento e fundamento das Sagradas Escrituras. É isso que a primeira unidade vai trazer para nós, e é sobre ela que nós vamos falar hoje. A segunda unidade vai trazer a inspiração das Escrituras Sagradas. A unidade 3, os livros apócrifos e outras questões. A unidade 4, os manuscritos, as traduções e as atuais questões bíblicas. Então, com isso, essas 4 unidades vai dar um panorama geral para nós aí com relação a esse tema, introdução bíblica, tão importante para nós de fé cristã, para nós que estamos estudando a Bíblia. A unidade 1 trata a origem, desenvolvimento e fundamentos das Sagradas Escrituras. Ela é dividida em 5 capítulos e a gente vai passar por todos eles aí. O capítulo 1 trata sobre as origens, o capítulo 2, origem e relevância dos idiomas bíblicos, o capítulo 3, dos materiais utilizados nos manuscritos, o capítulo 4, necessidade de uma coletânea canônica, e o capítulo 5, o cânon sagrado, origem, processos, né, e desenvolvimento. Então nós vamos seguir essa ordem proposta pelo autor que escreveu, Roberto dos Reis. Aliás, aqui vai uma consideração importante. O conteúdo desse livro, gente, é
importantíssimo para que todo aluno, para todos aqueles que se propõem a estudar e a entender a Bíblia, é muito importante que vocês tenham em mente que para que a gente possa entender o conteúdo bíblico, nós precisamos entender, né, e compreender e ter uma compreensão ampla de que forma e por que a Bíblia é a Bíblia. Então, Roberto dos Reis, para mim, ele foi muito feliz ao escrever esse livro, ao comentar esse livro, porque ele conseguiu nos transmitir, ele vai conseguir nos passar todas as informações necessárias, né, para nós na nossa caminhada de estudo da Bíblia. Seguindo aqui, então, vamos começar no capítulo 1, tratando das origens, né, a importância de nós entendermos a origem do termo Bíblia. O termo Bíblia, né, é derivado de Biblos. Biblos é uma importante cidade da antiguidade, né, da Fenícia antiga. Hoje ela fica no Líbano, é conhecida como Gebal. E era uma importante e talvez a principal produtora de papiro. Papiro era um material, né, extraído de uma planta que era utilizada para as escritas. Então, o papiro, originariamente lá de Biblos, ele era utilizado nos tempos antigos aí para poder fazer os registros, as escritas. Então, por isso que a palavra Bíblia é derivada de Biblo, uma cidade da Fenícia que hoje está lá no Líbano e é Gebal. Somente no segundo século depois de Cristo é que passou a se empregar o termo no plural, ou seja, Biblos no plural é Bíblia, que significa literalmente livros. Então, para nós, amantes e estudantes da palavra, nós sabemos que Bíblia vem de Biblos, da cidade lá do Líbano, que era a Fenícia antiga, e a forma plural de Biblos, que é Bíblia, significa literalmente livros. Seguindo a estrutura da Bíblia, né, a origem e a forma, né, a Bíblia está dividida em dois blocos distintos, nós sabemos disso. O Antigo e o Novo Testamento foi escrita por cerca de 40 autores diferentes. Eu acho essa informação extremamente importante, ou seja, 40 autores diferentes escreveram a Bíblia, tendo as mais diversas formações, atividades, lugar, influência cultural, profissão, momento da história, num período aproximado de 1.500 anos. Então, os autores da Bíblia, que foram cerca de 40 autores, registraram, deixaram o conteúdo bíblico para nós ao longo de 1.500 anos das mais diferentes formações. Apesar disso, percebe-se uma concordância plena dos textos sagrados, né? O autor usa uma expressão aqui como se existisse, né, e de fato existe, uma espécie de fio de ouro, né? Eu costumo chamar de fio condutor, que percorre as páginas da Bíblia, obviamente denunciando a autoria suprema de Deus. Então, esses 40 autores, não tem como eles não terem sido inspirados por Deus num período de 1.500 anos, né? Ou seja, 15 séculos. Há uma concordância, né, de texto para texto, existe uma linha que conduz do Gênesis ao Apocalipse e a Bíblia, que só Deus para fazer uma coisa dessa mesmo. É impossível, né? A Bíblia não é um livro comum por conta disso. Todos os registros e todos os fatos narrados na Sagrada Escritura teve um direcionamento, existiu um monitoramento, um direcionamento do próprio Espírito Santo de Deus conduzindo esses autores que viveram, repito, aí, num intervalo de tempo de 1.500 anos. Falando um pouquinho da Bíblia hebraica, ainda nas origens, né, do capítulo 1, a Bíblia hebraica, também chamada de Tanakh, apresenta os mesmos livros que compõem o nosso Antigo Testamento. Então, a Bíblia hebraica é a Bíblia que Jesus lia, a Bíblia usada no templo, é a Bíblia dos sacerdotes. A estrutura da Bíblia hebraica é que muda um pouquinho da nossa Bíblia, do nosso Antigo Testamento. Embora os livros sejam os mesmos, a diferença está na ordem que esses livros aparecem, né? Uma vez que os judeus ainda estão aguardando o nascimento do Messias, se nós olharmos para a Bíblia hebraica, os livros proféticos, que na Bíblia cristã estão no final, né? Nós temos os profetas maiores e os profetas menores encerrando o final do Antigo ou do Velho Testamento. Na Bíblia hebraica eles estão no meio, né? Eles não estão no final, porque os judeus ainda acreditam, né? Eles estão querendo dizer com isso que as profecias que tratam do Messias, na verdade, ainda não foram cumpridas. Então, se a gente parar e comparar a Bíblia hebraica com a Bíblia cristã,
com relação ao Antigo Testamento, os livros são os mesmos, todos os livros adotados na Bíblia hebraica nós temos na Bíblia cristã, com a diferença da alocação, da maneira que eles foram alocados. Na Bíblia hebraica, os profetas estão no meio da Bíblia, a gente vê isso aqui agora, né, na sequência, ou seja, a sequência dos livros da Bíblia hebraica começa com a lei, né, que é chamada de Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica também coincidem com os 5 primeiros livros da Bíblia cristã. É a Torá, a lei, né, a lei de Moisés. Depois da lei, na Bíblia hebraica, vem os profetas, que são chamados de Nebrim ou Nebrim. Esses profetas, eles são divididos em profetas anteriores e profetas posteriores. Os profetas anteriores na Bíblia hebraica são Josué, Juízes, Samuel e Reis. Detalhe, na nossa Bíblia nós temos 1 Samuel e 2 Samuel, 1 Reis e 2 de Reis. Na Bíblia hebraica não existe essa divisão, é Josué, Juízes, Samuel e Reis. Samuel compõe um único livro e o livro de Reis também compõe um único livro. Depois dos profetas anteriores, nós temos os profetas posteriores, né, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12, né, que nós conhecemos como profetas menores. Então, todos aqueles 12 profetas que são chamados de profetas menores, que foi inclusive objeto do nosso último estudo, né, o último livro que nós encerramos, o Antigo Testamento, nós falamos exatamente sobre os 12 profetas. Então, esses profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12, fecha esse livro, esse conjunto de livros chamado Nebrim, que tem na Bíblia hebraica. Ele está no meio da Bíblia hebraica. E a terceira parte, o final da Bíblia hebraica, é chamado de os escritos, ou Ketubrim em hebraico. Ketubrim representa os últimos livros da Bíblia hebraica e é representado pelos livros poéticos, Salmos, Provérbios e Jó, e pelos 5 rolos, chamados de Cantares, Rute, Lamentações, Ester e Eclesiastes. Esse conjunto de livro, que inclusive na nossa Bíblia, na Bíblia cristã, Cantares, Eclesiastes compõem o que nós chamamos de poéticos, na Bíblia hebraica ele faz parte da subdivisão chamada de 5 rolos, Cantares, Rute, Lamentações, Ester e Eclesiastes. E encerra a Bíblia hebraica os chamados livros históricos, representados por Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Então, essa é a divisão da Bíblia hebraica. Primeiro a Torá, depois os profetas e depois os chamados escritos, Ketubrim, que compõem aí os livros que nós acabamos de dizer. Essa divisão está aqui no livro. Está aqui no livro do Roberto dos Reis, então vocês podem olhar depois com calma. Essa é basicamente a grande diferença do Velho Testamento da Bíblia cristã para a Bíblia hebraica. Importante dizer que na Bíblia hebraica não é chamado de Velho Testamento, não é? É chamado de Bíblia hebraica porque eles não têm o Novo Testamento. Nós separamos de Novo e Velho Testamento porque nós estamos vivendo e temos na nossa Bíblia a questão do Novo Testamento, que trata exatamente de Jesus, o Filho de Deus, o Messias que veio. Como os judeus não consideram ainda que Jesus veio, é importante dizer, só existe o Antigo Testamento na Bíblia dos judeus, que é conhecido apenas de Bíblia hebraica e não de Antigo Testamento. São os mesmos livros, porém com essa divisão que eu passei para vocês. Os profetas estão no meio por uma questão de entendimento, cujas profecias que trata do Messias, para eles judeus, como ainda não aconteceram, eles ainda estão no meio da Bíblia. No nosso caso, eles estão no final, porque nós cremos que o Messias já veio, Jesus o nosso Salvador, né, que salvou as nossas almas, que nos tocou, e é a Ele que nós servimos. Então, na verdade, a disposição é diferente por conta disso. Seguindo aqui um pouquinho, nós vamos entrar aqui agora um pouquinho na Bíblia cristã. A Bíblia cristã é diferente da Bíblia hebraica na questão que eu disse, na disposição dos livros, né, do Antigo Testamento, mas também, obviamente, porque nós trazemos na Bíblia cristã o compêndio, a coletânea de livros que nós chamamos de Novo Testamento, ou os livros que compõem o Novo Testamento, imediatamente após os livros proféticos. No caso da Bíblia cristã, querendo dizer que o Novo Testamento inicia após os profetas, porque nós cremos
que as profecias que tratam do nascimento de Jesus, né, do Messias, indicadas pelos profetas, aconteceram, foram cumpridas, e é por isso que encerra-se o Velho Testamento na Bíblia cristã com os profetas. Essa é a grande diferença. Na Bíblia cristã nós temos os mesmos livros do Velho, porém em ordem diferente, e na Bíblia cristã nós temos a segunda parte da Bíblia, que nós chamamos de Nova Aliança ou de Novo Testamento. E os livros que compõem a Bíblia cristã, no caso do Velho Testamento, começa com a lei, né, que nós chamamos também de Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Essas divisões compõem o Antigo Testamento da Bíblia cristã. A lei, né, o Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Nós já tivemos oportunidade de passar por todos esses livros. Nós já estudamos todo o Velho Testamento em detalhe. Aqueles que estão fazendo o curso do IBAD conosco nós já passamos aí por todos esses livros. E no caso do Novo Testamento, nós temos a Bíblia no Novo Testamento, ele é dividida em evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, da Lavra, né, de autoria de Lucas. Lucas é o autor de Atos dos Apóstolos e também do Evangelho segundo escreveu Lucas. Atos representa para nós um livro histórico que trata da história da igreja, e nós temos também no Novo Testamento as epístolas, né, que marcam as cartas de Paulo, de João, de Pedro, de Tiago, e a carta aos Hebreus, cuja autoria é desconhecida. E aí, para encerrar o Novo Testamento, nós temos um livro de profecia, ou um livro profético, que é exatamente o livro do Apocalipse. O Novo Testamento, portanto, é composto por evangelhos, livro histórico de Atos, as cartas e depois o livro profético do Apocalipse. E com isso nós encerramos a Bíblia cristã. Importante dizer que essa é a grande diferença, Bíblia cristã para a Bíblia hebraica. Apenas o Velho Testamento na Bíblia hebraica, na Bíblia cristã, Antigo Testamento e Novo Testamento. Com isso, nós encerramos o capítulo 1. A gente vai dar um tempinho, eu tomo uma aguinha e volto com vocês já já. Beleza? Até já, gente. A gente volta já já. Pessoal, e aí, beleza? Então, retomando aqui, nós vamos para o capítulo 2 agora, que vai trazer um tema muito legal, muito joia para nós, que vai tratar sobre a origem e relevância dos idiomas bíblicos, ou seja, os idiomas usados, né, na escrita da Bíblia Sagrada, os idiomas que foram usados pelos autores ao escrever, ao registrar os livros sagrados. O primeiro idioma, sem dúvida nenhuma, que ganha relevância nesse estudo nosso é o hebraico, né? A língua do templo, a língua falada no templo, a língua usada pelos sacerdotes, e o idioma que foi escrito a maior parte, a grande parte do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O hebraico é um dos idiomas mais antigos que se tem conhecimento. Foi levado por Abraão à Palestina, né, quando ele sai de Ur dos Caldeus. Ao longo dos tempos foi incorporando novas expressões de outras línguas, né? O autor traz para nós como exemplo a língua dos cananeus, né? Abraão sai em direção a Canaã, em direção à Palestina com o hebraico, mas quando chega lá, obviamente os idiomas vão sofrendo alteração ao longo dos anos, é assim que funciona com todas as línguas, né? Ao longo dos tempos as línguas vão sofrendo alterações e incorporando expressões novas de outras línguas. Foi isso que aconteceu com o hebraico, ou seja, os cananeus habitantes da Palestina contribuíram para a formação do hebraico que deu origem ao hebraico utilizado na redação praticamente de todo o Antigo Testamento. Então o hebraico utilizado para registrar praticamente todo o Antigo Testamento não foi o hebraico puros, né, que Abraão levou para a Palestina saindo de Ur dos Caldeus. Ele recebeu algumas influências, né, da língua dos cananeus, da língua falada pelos cananeus. Isso gerou um idioma hebraico misto que deu origem, que foi daí esse idioma falado ao longo dos tempos e que inclusive gerou a escrita, o registro do Antigo Testamento. Quase todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, é importante dizer isso. A grande maioria do Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas o hebraico não foi a única língua, o único idioma usado para escrever
o Antigo Testamento. Nós temos também o aramaico. O aramaico era a língua do povo, o aramaico era a língua coloquial. E algumas partes da escritura do Antigo Testamento foi registrado em aramaico. Após o cativeiro babilônico, o aramaico passou a ser o idioma mais falado pelos judeus, chegando ao ponto de suplantar até o uso hebraico. Então, quando o povo de Israel, o povo de Judá, foi levado cativo para a Babilônia, e a gente não perde de vista que eles ficaram 70 anos no cativeiro, inclusive muitos deles nasceram no cativeiro babilônico, lá eles aprenderam o aramaico, aprenderam outras línguas, chegando ao ponto, diz o autor, houve um momento da história em que o aramaico era mais falado do que o hebraico. No Antigo Testamento nós encontramos alguns poucos versículos que foram escritos nesse idioma. O autor traz para nós Esdras capítulo 4, versículos 6 a 8, o versículo 18 do capítulo 4 de Esdras, capítulo 6, versículo 18 do livro de Esdras, capítulo 17, versículo 12 a 26, ainda do livro de Esdras, foi registrado originalmente em aramaico e não em hebraico. Tem também Daniel, capítulo 2, versículo 4 a 7, e depois o versículo 28, e Jeremias, capítulo 10 e versículo 11. Esses textos que eu destaco para vocês, e você vai poder acompanhar depois, na hora que for projetar para você essa tela aí, no seu computador ou no seu smart, onde você estiver assistindo essa aula, você vai ver que esses textos em azul, que eu destaco em azul, eles foram escritos originalmente em aramaico e não em hebraico. Na época do Novo Testamento, era o idioma mais falado pelos judeus, sendo algumas expressões deste idioma que nos é familiar. Nós encontramos algumas expressões do Novo Testamento que foi falado em aramaico, como, por exemplo, Talita cumi. Quando Jesus chega diante daquela menina, não é a menina que estava aparentemente morta, na verdade estava morta, e Jesus chega diante dela e diz Talita cumi, ou seja, menina, levanta-te. Essa expressão Talita cumi, ela vem do aramaico, porque era a língua mais falada. Nos tempos de Jesus, o aramaico era usado. Jesus falava aramaico no dia a dia, era a linguagem coloquial, era a linguagem do povo, era a linguagem usada. O hebraico era a linguagem do templo, o hebraico era a linguagem do texto sagrado. Inclusive, nós temos informações no livro de que os textos sagrados em hebraico tiveram que ser traduzidos para o aramaico num determinado momento da história, principalmente para aqueles que vieram do êxodo, para aqueles que vieram que foram exilados na Babilônia, que vieram do cativeiro, que não entendiam o hebraico. Então, o texto sagrado, na retomada da fé, eles tiveram que ser traduzidos para o aramaico. Então, era a língua falada, inclusive nos tempos de Jesus. Outras expressões que nós encontramos é quando Jesus vai curar aquele surdo mudo, que diz para ele efatá, uma expressão em aramaico, que também significa abra-te, E a famosa expressão de Jesus na cruz, quando ele está na cruz, e a Bíblia diz que ele exclama ao Pai, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me desamparastes? Essa fala de Jesus, essa frase pronunciada por Jesus na cruz, o idioma usado foi o aramaico. Então, essas línguas, hebraico e aramaico, elas eram muito usadas, sendo que houve um momento que o aramaico suplantou o uso dia a dia com relação ao hebraico. Ele passou a ser a língua mais falada, a língua coloquial usada pelos povos daquela época. E o terceiro idioma bíblico que nós encontramos na Bíblia, e aí nós vamos encontrar no Novo Testamento, é o grego. O grego é a língua do império. Se o hebraico é a língua do templo, o aramaico a língua do povo, o grego era a língua do império, era o idioma mais usado na época do Império Romano. Assim como o hebraico e o aramaico, a língua grega possui lugar de destaque na redação das Sagradas Escrituras. Graças a Alexandre o Grande, nós estudamos sobre isso, quando nós estudamos os livros históricos, estudamos a questão dos impérios, o Império Greco-Romano, o Império Persa e o Império Assírio. Nós falamos sobre Alexandre o Grande, o homem que conquistou grande parte do mundo ainda muito jovem. Graças a esse cara, Alexandre o Grande, esse idioma foi difundido por todo o seu vasto império, ou seja, quase que o mundo inteiro da época, tornando-se uma língua universal. O grego, naquela época, era mais ou menos como, eu acho até que era mais,
não era mais, acho que era mais do que o inglês hoje. Hoje o idioma mais usado, talvez, né, o considerado idioma universal, é o inglês, que a gente comunica em qualquer lugar no mundo. Assim era o grego naquela época. Então todos os povos, de todas as matrizes, né, culturais e idiomas diferentes que tinham, o grego era utilizado para poder comunicar. O idioma comercial, o grego era utilizado nas relações entre as pessoas. A influência desse idioma na cultura da época foi tão forte que todo o Novo Testamento foi escrito em grego, muito embora seus autores, com exceção de Lucas, fossem judeus e falassem aramaico. Então, é interessante a gente pensar isso. Quando a gente pensa, né, quando Mateus, né, passa esses registros do Evangelho de Mateus, João, né, o próprio Marcos, Pedro, quando escreve a carta dele, todas essas pessoas, eles eram judeus, né? Eles não eram gregos e muito menos romanos, e não eram nem homens, né, doutos, capazes de falar várias línguas. Então, acredita-se que, na verdade, a lavra, o texto foi feito na lavra desses autores, na língua mãe deles, na língua materna, porém, foi transcrito para o grego para que todo o Novo Testamento fosse escrito em grego, com exceção de Lucas, que era médico, que era um homem culto, ele era sírio, ele era grego, a língua, né, que ele falava era o grego. Então, com exceção de Lucas, todos os outros autores que eram judeus escreveram na sua língua materna, porém, depois foi transcrito, né, traduzido ou passado para o grego, para que todo o Novo Testamento fosse registrado em grego. Então, o grego é a língua do Novo Testamento. O texto original que foi escrito no Novo Testamento foi em grego, todo ele. Se no Antigo Testamento nós temos hebraico e alguns pouquíssimos versículos em aramaico, que era a língua do povo, no Novo Testamento ele é representado, ele é dominante a língua grega, né? Todo o Novo Testamento foi escrito em grego. É muito importante para que o estudante da Bíblia, para que todos os alunos da Bíblia saibam qual foi a língua original, porque muda as expressões. Nós tivemos traduções da Bíblia ao longo do tempo, não é? No nosso caso, da Bíblia em português, que foi traduzida por João Ferreira de Almeida, né? Que muito cedo, inclusive, esse homem era muito jovem, ele era um adolescente, ainda não tinha atingido a maioridade, quando ele começa a traduzir os textos, primeiro do Novo Testamento, do grego, né, para o português, obviamente sofre, né, alterações das expressões, por isso que nós temos a Bíblia em português com várias versões e várias traduções, porque ao longo do tempo, né, foi se adequando uma melhor expressão para aquela língua que veio do texto original. Então, hebraico, alguns versículos em aramaico, e grego no Novo Testamento é a língua original usada para que a Bíblia fosse escrita. Com relação aos idiomas bíblicos ainda, no capítulo 2, e a gente já está chegando à conclusão, a tradição oral era muito importante, porque ainda não existia escrita. Antes do surgimento da língua escrita, o conhecimento era transmitido através do que chamamos de tradição oral, ou seja, os pais transmitiam aos filhos, os filhos transmitiam aos seus filhos, e assim por diante, né? Então, boa parte do conteúdo, né, das informações que nós temos eram transmitidas de forma oral. Entre os judeus, esse traço cultural era uma prática legítima, né? Era muito usado isso na antiguidade, né? Os pais sentarem com os filhos e fazer essa transmissão oral, essas informações orais das tradições, né, das normas, da lei, que buscava com fidelidade transmitir o conteúdo recebido. Então isso ia passando de pai para filho, e filhos e netos, e por gerações, o conhecimento e as informações eram transmitidas de forma oral. Com a chegada da língua escrita por volta de 3000 a.C., ou seja, com a chegada da possibilidade de se comunicar através da escrita, surgiu a língua escrita, ou seja, por volta de 3000 a.C., com isso a necessidade de se transmitir o conhecimento através dessa linguagem, obviamente, tornou-se evidente e muito mais eficiente, inclusive, do que a tradição oral. A escrita torna permanente e preciso o conteúdo original, garantindo a sua continuidade, diferente do oral, que vai sofrendo, né, algumas transformações ao longo do tempo. É óbvio que isso aconteça, embora isso era uma tradição tão arraigada que se buscava com fidelidade transmitir, né, o conhecimento e as informações de forma oral, mas sem dúvida a escrita é muito mais eficiente. A escrita torna permanente e preciso o conteúdo original, garantindo a sua continuidade.
Talvez fosse por isso ou por essa razão que Deus ordenou a Moisés, lá em Êxodo capítulo 17, versículo 14, quando Deus diz: escreve isso para a memória num livro. Ou seja, o próprio Deus determina que Moisés registrasse, né, aquele fato para que ficasse gravado ao longo do tempo e não tivesse o risco de se perder, como muitas vezes acontecia na questão da tradição oral. Então, muito importante para nós essa questão do capítulo 2, quando a gente fala dos idiomas bíblicos, mas também compreender que existia uma forma tradicional de se transmitir conhecimento de Deus, temor, informações e tantas outras coisas, que era a tradição oral, mas a escrita vem para normatizar tudo isso, e a escrita possibilitou um grande avanço para a humanidade, com livros e com registros que atravessou aí milênios, e nós temos até hoje essas preciosidades para que pudesse servir, para que sirva realmente de estudo para nós. Pessoal, beleza? Então, nós vamos concluir aqui o capítulo 2, vamos dar um tempinho, tomar uma aguinha, eu vou tomar a minha aqui, eu quero que você pare um pouquinho também para descansar, tome a sua aguinha aí, e a gente volta já já para falar sobre o capítulo 3. Até já, volto com vocês já já. E aí, pessoal, beleza? De volta aqui, toma uma aguinha, deu uma pausinha aí, deu uma descansadinha, é importante para que a gente possa assimilar, né, melhor, mas nós vamos seguir, simbora, vamos embora. Capítulo 3 agora, nós vamos estudar e vamos falar sobre algo muito importante, que é a origem dos materiais utilizados nos manuscritos sagrados. Se no capítulo 2, né, nós falamos sobre a língua, né, ou as línguas que foram escritas, o texto sagrado, e nós vimos aí a importância, né, da escrita nesse contexto, já que as informações elas eram passadas, né, de pai para filhos e na sequência de forma oral, era assim que era utilizado, e com a introdução da escrita no cenário, revoluciona a forma de se registrar as informações e perpetuar esse conteúdo. Nós agora vamos estudar algo muito importante e relevante para nós, que é a questão dos materiais utilizados nos manuscritos, ou seja, quais foram os materiais, quais eram os materiais mais comuns utilizados nos manuscritos sagrados. Então vamos lá, seguindo aqui, é muito importante a gente falar um pouquinho da confiabilidade das cópias, ou seja, as cópias, a forma como elas foram escritas. Os manuscritos originais, obviamente devido à fragilidade do material usado, né, a precariedade do armazenamento, a forma como eles eram armazenados, não existem mais. Aqueles textos originais escritos da lavra do próprio autor, ou seja, quando Moisés escreve o Pentateuco, quando os profetas escrevem os seus livros, quando os livros históricos é registrado pelos seus autores, esses manuscritos originais não existem mais. Os materiais utilizados, na verdade, não resistiram ao tempo, né? Eles se perderam em algum momento, mas o que existem são cópias dos textos originais. E essas cópias, elas são absolutamente fidedignas e fiéis, porque, na verdade, isso era feito de uma forma absolutamente séria. Os escribas, que eram os responsáveis por escrever, por copiar os textos originais, isso era um ministério, isso era, na verdade, uma das profissões mais nobres, né? E essas cópias não interferem no conteúdo dos textos originais, ou seja, o conteúdo do texto original, daqueles textos originais, foi absolutamente absorvido pelas cópias, porque isso era feito com tanto zelo e dedicação. O autor usa uma expressão aqui, uma dedicação sacramental dos rabinos e dos escribas, que eram os responsáveis pela reprodução e preservação dessas cópias. Então, se nós não temos, e de fato não temos, os textos originais, nós temos as cópias, e muitas delas foram encontradas. Quem nunca ouviu falar nos famosos escritos do Mar Morto, né, que foram encontrados muitas cópias, muitos textos, né, dos textos sagrados, que foi reproduzido pelos escribas, pelos copistas e pelos rabinos. Então, a confiabilidade das cópias nos faz entender, nos faz compreender de que elas são realmente originárias do texto escrito originalmente pelos seus autores. E aí o autor traz para nós aqui os 5 materiais mais utilizados naquela época, né? Ou seja, os materiais empregados na época dos textos sagrados. Começando pelo papiro.
Papiro é um material de escrita feito a partir de uma planta que era muito abundante no Oriente, né, ou seja, no Antigo Oriente, especialmente no Egito e, como nós já vimos aqui, na cidade de Biblos, né, na Fenícia Antiga, que hoje faz parte do Líbano. Essa planta ela era abundante no Egito, em Biblos, e ela deu origem, ela originou-se a esse material chamado papiro, foi muito utilizado até o 3º século depois de Cristo. Papiro era, portanto, uma folha, né, que era feita a partir dessa planta e ela servia para que as pessoas escrevessem, registrassem. A gente aprende na história, e salvo engano o autor menciona isso aqui em algum momento, que por conta do Egito bloquear a exportação de papiro, eles que eram eles eram grandes produtores de papiro, eles bloquearam essa exportação, eles retiveram o papiro, né, a exportação de papiro no mundo, e aí teve que se buscar outras alternativas de registrar, outras alternativas de se escrever, né, e de narrar os acontecimentos. E depois do papiro veio o conhecido pergaminho, não é? Que originalmente ele veio lá da cidade de Pérgamo. O pergaminho era um material feito de peles de animais, ovelhas, antílopes, cabras, não é? Cabritos e outros. Foi criado na cidade de Pérgamo e aos poucos assumiu o lugar do papiro. Havia uma crise de papiro no mundo, os grandes produtores retiveram o papiro no mercado e aí o pergaminho passou a assumir o lugar do papiro devido à sua durabilidade e à sua facilidade de produção. Então, se o papiro enfrentou uma dificuldade, né, enfrentou uma crise, o pergaminho, que era originalmente de peles desses animais, era muito fácil de produzir, extrair a pele dos animais, passava por um processo de afinamento, né, e eles ficavam em condições de receber as escritas, e até hoje, isso avançou ao longo dos séculos. Nós temos, por exemplo, ainda hoje, muitos diplomas universitários que foram grafados em pergaminhos, né, em pele de animal. O terceiro elemento aí utilizado, o terceiro material utilizado, é chamado de velino. Velino é um material elaborado a partir de pele de filhotes de bezerro, né, que é chamado de vitelo, daí vem a expressão velino, cabritos ou cordeiros natimortos. Então, aqueles filhotinhos, bezerro, cordeirinho, né, cabrito, enfim, os filhotinhos que nascessem mortos, eles aproveitavam a pele desses pequenos animais para poder fazer esse material que também foi muito utilizado para a escrita, que é chamado de velino. Foi amplamente utilizado a partir do século IV depois de Cristo. Então, a partir do século IV depois de Cristo, usava-se muito a forma de registrar, de se fazer a escrita nesse material chamado velino, até a invenção da imprensa pelo alemão Gutenberg. Então, olha como isso foi ao longo dos séculos, né? Se a partir do século IV depois de Cristo passou-se a usar esse material da pele de animais que nascessem mortos, esses animais que nós falamos aqui, isso se estendeu até a invenção da imprensa por Gutenberg. Nós estamos falando aqui de mais ou menos quase 12 séculos, já que, salvo engano, Gutenberg inventou a imprensa no século XVI, salvo engano, 15 ou 16, então o alemão Gutenberg inaugura uma nova forma, né, de registro, e foi a grande revolução do mundo, né, a imprensa de Gutenberg. O primeiro material impresso por Gutenberg foi a Bíblia, né, ele imprime a Bíblia, e a prensa usada por Gutenberg existe até hoje, e ele vai revolucionar a forma de escrita, mas antes esse material velino era muito utilizado a partir daí. Tinha também um outro material que era utilizado não com tanta frequência, né, e também não com um volume muito grande, que é o chamado óstraco. O óstraco, que significa em grego concha ou fragmento de vaso de barro, foi também um material de escrita utilizado pela população do mundo antigo, ou seja, do século XVI ao século XI a.C., eles usavam, né, essa argila, esse material, esse barro, né, resíduo de vaso, ou seja, um material que era muito comum naquela época para poder registrar as escritas lá. Vez por outra, nós temos notícia de escavações, de trabalho de arqueologia que é feito no mundo, que eles encontram alguns vasos quebrados, e quando eles olham, tem uma série de escritas, uma série de caracteres, né, nesses vasos que representavam exatamente a utilização desse material no mundo antigo, aí, volta do século XVI ao século XI a.C.
E a outra forma que também tem a ver com barro é a chamada argila, né? Tabletes de argila eram utilizados principalmente pelas pessoas mais pobres, devido à sua fácil produção e utilização, uma vez que bastava misturar água com um pouco de argila em uma forma. Então eles faziam aqueles tabletes, mais ou menos igual a esse livro, né? Pegava o barro, que era argila, misturava com água, fazia aqueles tabletes. Qualquer pessoa tinha acesso ao barro, era um material, né, pouquíssimo nobre, né? Talvez por isso que Paulo escreve aquela expressão quando ele escreve na carta, tendo porém esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Ou seja, o barro era o material menos nobre que existia, todas as pessoas tinham acesso a ele, de qualquer nível, né, de qualquer classe econômica daquela época, e os mais pobres principalmente faziam aqueles tabletes de argila, de barro misturado com a água, que servia como caderno, que servia como material para que eles pudessem registrar e escrever algumas coisas que eles quisessem registrar. Então, esses 5 materiais, papiro, pergaminho, velino, óstraco e argila, eram os materiais principalmente os mais usados, sendo que os principais registros, obviamente, foram feitos em papiro, pergaminho e no próprio velino, né? Uma vez que eram os materiais mais duradouros e onde as escritas recebiam um maior volume pela forma e pela facilidade com que era possível escrever. Mas o barro e a argila também, muita gente registrou muita coisa nisso aí. Esse capítulo é curtinho, o capítulo 2 fala basicamente desses materiais, então nós vamos dar uma pausinha aqui, mesmo sendo rapidinho, porque a gente já volta no capítulo 4 para falar sobre a necessidade de uma coletânea canônica. E eu volto com vocês já, porque esse capítulo 4 vai trazer informações muito legais para nós. Fica comigo mais um pouquinho aí que a gente já volta. Até já. Pessoal, e aí? Tudo certo, gente? Beleza? Vamos retomar aqui capítulo 4? Simbora? Estamos terminando já essa unidade 1 aqui. Eu espero que tenha sido, até esse momento, tenha sido de informações importantes para vocês, ok? Não esqueça de dar aquele likezinho se você gostar do nosso vídeo aí, tá? Bom, no capítulo 4 agora nós vamos falar de outro assunto muito importante dentro desse conteúdo que nós estamos estudando aqui, a Introdução Bíblica. O capítulo 4 vai trazer para nós a necessidade de uma coletânea canônica, né? Por que surgiu, por que passou a existir a necessidade de se ter um compêndio, uma coletânea, um conjunto desses livros chamados canônicos, né? O autor diz para nós que coletânea canônica é o conjunto dos livros que foram autorizados, aqueles considerados divinamente inspirados, portanto sagrados, que tinha por objetivo evitar que textos falsamente atribuídos aos escritores sagrados fossem acolhidos pela igreja. Então, houve-se a necessidade de formar. Em algum momento nós vamos estudar aqui, pessoal, a questão da Septuaginta, da Vulgata Latina. Eu não quero entrar nisso agora, né? Os livros que passaram a compor essas duas versões da Bíblia, né? A versão dos 70, chamada Septuaginta, e a versão da Vulgata Latina, mas em algum momento a gente vai falar sobre isso, mas na verdade, essa coletânea canônica deu-se pela necessidade disso, ou seja, os estudiosos, os eruditos, né, principalmente os rabinos, né, os judeus que dedicaram a vida para estudar o conteúdo dos livros sagrados, principalmente com relação ao Velho Testamento, já que o Novo Testamento não sofreu tanta influência assim, sofreu algumas, mas não sofreu tanta influência assim de autores não sagrados, né, de chamados apócrifos, né, de tentar incluir no conteúdo ou no cânon sagrado os seus livros. Isso aconteceu basicamente numa influência maior nos livros do Velho Testamento. Então, em função disso, ou seja, da necessidade de se separar os livros que eram divinamente inspirados, considerados sagrados, daquele conteúdo chamado não sagrado ou apócrifo, que se deu a necessidade de formalizar e fechar esses livros, chamando de coletânea canônica. Isso acontece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o agrupamento dos textos sagrados em um único volume tornou-se uma realidade. Com 34 livros do Velho Testamento já eram aceitos como verdadeiros e reconhecidos como genuínos pela comunidade judaica da época.
34 livros, mas nós sabemos que existem 39 livros no Velho Testamento. No entanto, 34 livros foi considerado, num primeiro momento, num primeiro estudo aprofundado pela comunidade judaica da época, né, que se debruçou nesses livros para determinar a veracidade do conteúdo sagrado deles. No primeira análise, 5 ficaram de fora e que teve que passar por um crivo e por uma análise muito mais aprofundada. E os 5 livros que de imediato, ou num primeiro momento, não constaram do cânon sagrado no Velho Testamento, são os 5 livros que nós conhecemos na Bíblia hoje, ou seja, Ezequiel, Provérbios, Cantares, Ester e Eclesiastes. Esses 5 livros, Ezequiel, Provérbios, Cantares, Ester e Eclesiastes, num primeiro momento, não comporam o cânon sagrado. Só depois de um estudo aprofundado, de uma análise, muita discussão, muita defesa e muita contradefesa e muitos argumentos a favor e contra, é que definiu-se que esses livros também, na verdade, eram sagrados e, ao meu ver, não só o meu, mas dos grandes teólogos do mundo, foi-se correta a decisão de incluir esses 5 livros aí no cânon sagrado, passando o Velho Testamento a ter 39 livros. O autor traz para nós aqui no livro algumas informações por que esses livros, num primeiro momento, sofreu essa dúvida ou sofreu essa desconfiança de serem sagrados ou não. Por exemplo, no livro de Ezequiel, o autor traz para nós aqui a informação de que foi posto em dúvida, né, essa questão dele ser sagrado ou não, porque ele era considerado contrário aos ensinamentos da Torá. Por alguns rabinos entendiam que o capítulo 1 ao capítulo 10 desse livro fazia uma espécie de apologia às doutrinas gnósticas. Alguns rabinos, num primeiro momento, os mais conservadores, ao confrontar o capítulo 1 até o capítulo 10 do livro de Ezequiel, os 10 primeiros capítulos, eles entenderam que esses 10 capítulos eles tinham alguma coisa que pudesse dar margem, né, para que estivesse fazendo uma apologia, ou seja, uma defesa das doutrinas chamadas gnósticas. E aí, depois de muita discussão e entendimento e aplicando a interpretação a hermenêutica correta, chegou-se à conclusão que não, que na verdade o livro de Ezequiel e todo o seu conteúdo era sim de inspiração divina e, portanto, ele devia constar no cânon sagrado. Outro livro que passou por isso foi, por exemplo, o livro de Provérbios. Foi posto em dúvida com relação ao livro de Provérbios, porque ele trazia muitos ditados, né, muitas questões da vida, muitas questões do dia a dia, e em função disso eles eram considerados, na verdade, enigmas judaicos. E depois, mais uma vez, depois de se estudar muito, chegou-se à conclusão de que ele também deveria constar no cânon sagrado, que, na verdade, Salomão, o autor, trouxe ali preciosidades, né? Trouxe joias preciosas para que a gente pudesse usar no dia a dia. 31 capítulos tem um livro de Provérbios, eu costumo dizer que é um para cada dia do mês, no mês de 31. Se o mês tiver menos, você lê 2 capítulos num dia. Outro livro que passou pelo crivo, um pouco mais rigoroso, aliás, muito mais rigoroso, dessa comunidade judaica na época, foi o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. E aí, já de imediato, dá para a gente entender por quê. O livro trata do amor de Salomão com a Sulamita. Então, eles achavam que era um livro muito erótico, né? Que um livro desse conteúdo, ou um livro com essa linguagem, não deveria constar no cânon sagrado, até depois entenderem que, na verdade, embora o livro trata do amor de um homem para uma mulher, Salomão e a Sulamita, mas, na verdade, simboliza, né, o amor de Deus pelo povo de Israel, né, pelo seu povo, né, o povo escolhido por Deus, e no nosso caso cristãos, o amor de Jesus pela igreja. Então ele faz uma analogia, ele trata de um simbolismo, na verdade, é uma linguagem simbólica, é uma linguagem analógica que Salomão aplica no livro de Cantares. O livro de Ester também teve resistência para ser incluído no cânon sagrado, porque é um livro da Bíblia que não traz o nome de Deus. Em nenhum momento Ester, o livro de Ester, existe a palavra Deus. Então os judeus, imagina isso para os judeus, que estavam analisando e debruçando sobre o livro de Ester, chegar à conclusão de que como que nós vamos autorizar, como que nós vamos permitir que faz parte ou que faça parte do cânon sagrado um livro que não fala de Deus, que não existe a palavra Deus. Mais uma vez, depois de se debruçarem, de muita discussão, chegaram ao entendimento que, embora o livro não exista a expressão a palavra Deus,
é inegável a inspiração desse livro, porque do primeiro capítulo e primeiro versículo ao último versículo e último capítulo do livro de Esther, trata da providência e da interação de Deus na preservação do seu povo. Não podemos esquecer que os judeus seriam exterminados se não fosse a intervenção de Deus ali. Então, a narrativa do livro de Esther trata dessa providência divina no sentido da manutenção da existência do seu povo. E é por isso o livro de Esther, mais uma vez, foi inserido, né, no conteúdo do cânon sagrado. E o outro livro é o livro de Eclesiastes, né, que eles pegam Salomão aí numa fase já no final da vida dele, e eles acreditam que o livro de Eclesiastes não dá muito para fazer parte do cânon sagrado, porque Salomão usa muito aquela expressão vaidade, tudo é vaidade, né? Em alguns momentos a gente acha até que Salomão não está muito crente, né, gente? Quando a gente lê Eclesiastes, ele que é o autor dos 3 livros, né, poéticos, Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Quando a gente lê Eclesiastes, a gente não pode perder de vista o contexto, né? Ele está no final da vida, Salomão escreve aquele livro depois de ter passado por tudo que ele passou, mas as recomendações e tudo aquilo que ele traz é a realidade da vida, né? Então, ele está nos ensinando, inspirado pelo Espírito Santo, como a gente deve encarar a vida quando trata do jovem, por exemplo, quando ele fala lá em 12 de Eclesiastes, para o jovem, lembra-te do teu Criador, jovem, nos dias da tua mocidade, antes que venham os anos, né, os maus dias, e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho nele contentamento. Isso é um ensinamento profundo, né? Que a gente precisa lembrar de Deus o quanto mais jovem a gente é e buscar Deus o quanto mais jovem a gente é, para que a gente tenha uma vida feliz, dirigida, conduzida por Ele, como eu costumo dizer, uma vida que vale a pena ser vivida. Então, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, teve esses embates com relação a esses 5 livros, mas todos eles foram inseridos depois. Já no Novo Testamento, que é composto por 27 livros, como nós vimos, né, 4 evangelhos, um livro histórico, né, 21 epístolas, entre as epístolas de Paulo, que é o grande autor das epístolas, o grande doutrinador do cristianismo, o apóstolo Paulo, mas também nós temos Tiago escrevendo a Epístola Universal, nós temos Pedro, nós temos João, nós temos a escrita aos Hebreus, né, nós temos outros autores escrevendo as epístolas, são 21 epístolas ou cartas e um livro profético. No Novo Testamento recebeu outro tratamento, embora, obviamente, passou pelo crivo da igreja primitiva, né, ou daquele concílio, né, da junta, do colégio, dos homens que avaliaram os registros do Novo Testamento para atestar a sua origem e inspiração divina, mas não sofreu tanta influência quanto o Antigo Testamento, ou seja, não pesou sobre ele tantas dúvidas, porque não existia um movimento que pudesse levantar tantas dúvidas com relação aos livros do Novo Testamento, né? E eles entraram para o grupo dos chamados autorizados a constar no cânon sagrado. A comunidade cristã reconhecia e autenticava a autoridade dos textos sagrados que compõem o Novo Testamento. Então, a diversidade ou da diversidade dos textos se dá basicamente em função disso. O Velho Testamento teve muitas questões, o Novo Testamento passou pelo crivo, mas de forma mais clara, não teve tantas questões que perdurasse ou que trouxesse aí muitas dúvidas com relação aos escritos do Novo Testamento. Beleza? Volto com vocês já já e aí a gente termina o capítulo 5, que vai falar sobre o cânon sagrado, origem, processo e desenvolvimento. Já já estou com vocês de volta. E aí, pessoal, beleza, gente? De volta aqui? Vamos seguir, vamos encerrar essa unidade 1. Nós estamos caminhando agora para o final, capítulo 5, né, da unidade 1. Gente, nesse capítulo 5 nós vamos falar sobre o cânon sagrado, origem, processo e desenvolvimento do cânon sagrado. É muito importante essa parte porque a gente vai tomar conhecimento agora, nós vamos entrar em contato com essa expressão que é muito usada e talvez poucas vezes a gente fala sobre ela, que é a questão do cânon, né? Ou seja, o que significa cânon? O que é o cânon sagrado? Cânon, na etimologia e conceito, a gente vai ter essa informação aqui no próprio livro, quer dizer o seguinte, a palavra cânon vem do grego e significa literalmente cana, ou seja, cânon significa cana, junco
um instrumento que era usado para medição. A ideia aqui é fazer uma referência de medida, ou seja, esse termo foi aplicado, o termo cânon foi aplicado às Escrituras Sagradas para trazer um sentido de regra, padrão, modelo ou norma. Lá nos tempos antigos, essa expressão cânon, que significa cana, era uma vara de medir. Então eles tinham uma referência de medida baseada naquela cana, né? A gente encontra essas expressões algumas vezes na Bíblia. O livro de Amós, o profeta Amós fala muito sobre o prumo, a medida de Deus. Então nós encontramos essa expressão cana algumas vezes na Bíblia. Era uma referência de medida. E eles trouxeram esse contexto, ou seja, eles trouxeram esse entendimento do cânon para a Escritura Sagrada, para dizer para nós, né, que ela é uma referência de medida, a Escritura Sagrada, ela é uma referência de padrão, ela é uma referência de conduta, ela é uma referência de regra. O cânon estava relacionado a um padrão através do qual é possível medir e avaliar. Então a ideia é o seguinte: quando eles trouxeram essa expressão cânon sagrado para a Bíblia Sagrada, a ideia lá dos nossos primeiros pais, né, da fé, aqueles que interpretaram o texto e que incluíram os livros no cânon sagrado, era trazer para nós a informação de que esses livros que fazem parte do cânon sagrado, eles foram avaliados, medidos, e eles passaram por um crivo de regra e de conduta e não foram lançados lá de qualquer forma. A ideia foi essa, ou seja, o livro sagrado, para fazer parte, para ser considerado sagrado e constar no cânon, ele tem que passar por uma régua, ele tem que passar por um processo de aferição e de medição. Daí saiu a expressão cânon sagrado. É por isso que nós até hoje falamos, a Bíblia Sagrada é o cânon sagrado, ou seja, é a regra, é a medida, é o instrumento pelo qual a gente mede, né, a regra de conduta, de fé e de prática. Seguindo aqui, o autor traz para nós nesse último capítulo uma expressão assim, do processo de canonização. Ou seja, para que um livro fosse aceito como divinamente inspirado por parte da comunidade judaica e da liderança cristã da época, recebendo parecer favorável para compor o cânon sagrado, ele teve que resistir a testes que não deixassem dúvidas quanto alguns requisitos que deveria ser analisado. Então, para que um livro pudesse compor a Bíblia, como nós encontramos hoje, foi aplicado alguns testes, foi aplicado e exigido alguns requisitos, porque senão ele não poderia estar compondo o cânon sagrado como um livro divinamente inspirado. E ele teve que resistir ao teste, por exemplo, de autoridade profética, confiabilidade, dinamismo e aceitabilidade. O autor vai trazer para nós aqui, o Roberto dos Reis, em detalhe, o que quer dizer cada um desses itens. Então, por exemplo, autoridade, ele teve que ser submetido ao teste de que aquela palavra realmente era uma palavra inspirada por Deus, que ela não era uma expressão humana apenas, ou seja, Deus usando o homem, o ser humano como um canal, como um instrumento, inspirado pelo Espírito Santo, que registrou, que incluiu aquelas informações. E como é que eles fizeram isso? Eles foram pegar na autoridade da palavra, essa expressão, e muitas vezes é usada, assim diz o Senhor, outras vezes Deus diz, escreve, registra, anota. Então todas as expressões possíveis que fosse possível analisar, no sentido de encontrar e de atribuir a autoridade daquela palavra como sendo uma autoridade de Deus, foi submetida aos livros que compõem o texto sagrado. E eles usaram também outro requisito da autoridade profética, ou seja, homens divinamente inspirados e levantados por Deus para servirem como porta-voz de Deus na mensagem que Deus queria transmitir a um povo, a uma nação, a uma pessoa específica, num determinado momento da história, a um tempo da cultura. Ou seja, os profetas que nós conhecemos na Bíblia que falaram em nome de Deus, eles serviam como porta-voz de Deus. Então, a palavra precisa ter essa autoridade profética, o seu cumprimento, aquilo que foi falado, que se cumpriu. Então, todos esses instrumentos foram submetidos ou aplicados à palavra para que ela recebesse, né, a autorização e a chancela para que se constasse no cânon sagrado. Uma outra questão é a confiabilidade da palavra, se aquilo, e eu disse há pouco, que foi dito se cumpriu, se aconteceu, se a palavra é confiável.
Fala sobre o dinamismo também, a aplicação dessa palavra. O que significa esse dinamismo? Se aquilo que está escrito, se eu aplicar na minha vida, se acontece. Se quando nós olhamos e nos recorremos às páginas da Bíblia e fazer o que está escrito lá, se eu tenho o resultado que a Bíblia diz que eu vou ter. Por exemplo, quando a gente fala sobre santidade, ter uma vida santa e consagrada ao Senhor, a Bíblia nos aconselha em vários momentos, né? Aliás, o próprio Deus diz, sede santos porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Então, quando a gente aplica essa santidade, esse princípio de ser separado, consagrado, exclusivo para Deus, o que é o resultado disso? Maior relacionamento com Deus, mais intimidade com Deus, ação de Deus na nossa vida. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, aquilo que está escrito, se a gente aplica, tem que funcionar. É a aplicação pessoal do texto sagrado. Isso trata da confiabilidade da Bíblia. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus em oração, a finalidade da oração, da intercessão, da busca de Deus, é para que o Senhor possa nos ouvir, responder. Então, quando a gente aplica a Bíblia, dá certo, porque a Bíblia é uma palavra viva e poderosa. Isso trata do dinamismo da Bíblia e a questão da aceitabilidade, ou seja, se isso foi aceito pela comunidade de estudiosos, comunidade judaica, das autoridades e dos doutores que se aprofundaram no conhecimento e no estudo da palavra. Então, para que um texto, ou para que um livro fosse considerado, para que ele fizesse parte do cânon sagrado, como os livros que nós temos na Bíblia hoje, os livros que nós temos, os 39 do Velho Testamento e os 27 do Novo Testamento, para que eles constassem aqui, eles tiveram que passar por esse crivo, por esse processo de análise que verificou a autoridade profética, a confiabilidade, o dinamismo e a aceitabilidade. Então, isso é o processo de canonização, para que ele passasse e fosse considerado um livro sagrado, ou seja, um livro inspirado por Deus. Ao ser submetido a esse teste, eles tinham que prevalecer. Isso aconteceu com os textos que nós temos aqui. Seguindo aqui, ele vai falar agora sobre o desenvolvimento do cânon, né? A junção dos livros genuínos em um único bloco não foi tarefa fácil. Imagine que nós temos 66 livros na Bíblia, mas eram livros dispersos, esparsos, né? Era uma literatura produzida, nós estudamos aqui por 40 autores diferentes, por cerca de 1.500 anos, e é interessante que os autores que escreveram, cada um a seu tempo, eles não tinham essa ideia, eles não imaginavam que em algum momento isso seria juntado e compilado num único livro ou num único bloco, para usar a expressão do autor aqui do livro que nós estamos estudando. Eles não imaginavam isso. Então, quando Moisés escreve o Pentateuco, quando os profetas escrevem os profetas, quando outros autores escrevem os seus textos, eles tinham a ideia apenas, naquele momento, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, de escrever para aquela realidade de momento que eles estavam vivendo. Então, o processo, a junção desses livros genuínos, que constaram no cânon sagrado, que são inspirados divinamente, certamente foi uma tarefa muito difícil, não foi uma tarefa fácil, até porque ele não obedece uma ordem cronológica. A Bíblia não obedece uma ordem cronológica de escrita. Ela é feita, né, no nosso caso da Bíblia cristã, nós vimos aqui, que ela foi modelada, ela foi distribuída dentro desse cânon, dentro desse bloco de livros, de forma que fizesse sentido a escrita para nós, mas não necessariamente cronológica. Então, é importante ressaltar que a sua confiança, ou seja, a confiança desses livros, e a sua veracidade repousa sobre dois princípios. Mais uma vez, quando eles foram compilar, quando eles foram chegar no momento de juntar esses livros num único bloco, tanto no que diz respeito à Bíblia hebraica, no Antigo Testamento para nós, da Bíblia cristã, quanto no Novo Testamento, eles tiveram que ser submetidos a dois princípios, que são eles. O princípio espiritual, que refere-se ao credo de que o Espírito Santo, inegavelmente, não só capacitou os autores, né, presidiu a condução e a formação desses livros, como também foi responsável pela seleção e incorporação desses livros no cânon sagrado. Então, o princípio espiritual que rege esse conceito do cânon sagrado é: o Espírito Santo, ele inspirou, e nós cremos assim,
Aqueles que creem na Bíblia, como nós estamos estudando a Bíblia, nós cremos que a Bíblia é a palavra inerrante de Deus. É inegável que a Bíblia é a palavra de Deus para os nossos corações. Ou seja, Deus deixou a escrita sagrada, usando pessoas ao longo desses 1.500 anos, para que nós pudéssemos ter o nosso manual, né? A nossa regra de fé e prática. Então, o princípio espiritual que rege esse entendimento é de que o Senhor, através do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo de Deus, não apenas inspirou os autores para escrever, mas também conduziu todo o processo dos livros que estariam compondo a Bíblia Sagrada que nós temos hoje. Ou seja, nada escapou do controle da ação do Senhor. É nisso que eu creio. Ou seja, Deus inspirou homens e mulheres naturais, seres humanos, inspirados pelo Espírito Santo, foram capazes de produzir o registro que nós temos hoje, que se transformou na Bíblia Sagrada, um livro sagrado para todos os cristãos, quando se trata do Novo e do Velho Testamento, e para os judeus, quando a gente fala apenas aqui do Antigo Testamento para nós. Então, o primeiro princípio é o princípio espiritual, e o segundo princípio, que também teve que ser aplicado nesse momento da junção do cânon, é o princípio histórico, ou seja, através desse princípio, verifica-se toda uma série de procedimentos adotados pela Igreja, no sentido de obter a plena certeza de que os livros que entrariam no cânon sagrado eram genuínos. Ou seja, a ideia foi que todos os livros que fizessem parte do cânon sagrado obedecessem a um princípio histórico, eram genuínos e não continham dúvidas quanto à sua veracidade histórica. Isso foi possível e ainda hoje nós temos vários trabalhos, né, arqueológicos que comprovam a veracidade da Bíblia. Os textos encontrados no Mar Morto, como eu citei agora há pouco atrás, outros textos que ao longo do tempo foram sendo encontrados, que atestava a veracidade do texto sagrado dentro de um contexto histórico, ou seja, aquilo existiu. A ciência comprova, a arqueologia comprova, a história comprova que aquilo realmente existiu. Então, os livros que fizeram parte do cânon sagrado passaram por esses dois crivos, e passam, né? O crivo espiritual e o crivo histórico, porque senão seria alegoria, seria lenda. E a Bíblia não é um livro de lenda, a Bíblia não é um livro de mitos, né? Como a mitologia grega e tantos outros livros que nós temos que tratam-se de lenda, de conto. Não, a Bíblia é um livro com fundamento histórico, geográfico, um fundamento cultural. Nós conseguimos e nós estudamos aí ao longo do Antigo Testamento todo momento histórico, tudo aquilo que a Bíblia relata são fatos e acontecimentos que a história está aí para comprovar, que a ciência está aí para comprovar. Então, esses dois fundamentos, espiritual e histórico, é o que traz a veracidade para a Bíblia. Nós vamos encerrar, mas eu queria só destacar uma lista que o autor faz para nós aqui, e eu não comentei, mas está aqui nessa unidade 1 que nós estamos estudando e nesse último capítulo, em se tratando desses livros que não foram aceitos, não passaram pelo crivo, né, de aceitação e, portanto, não foram considerados livros canônicos ou livros sagrados. Eles não constaram do cânon sagrado porque eles não resistiram à aplicação dessas verdades que nós falamos aqui. Autoridade profética, confiabilidade, dinamismo e aceitabilidade. E quando foi para fazer a compilação, que usaram esses dois princípios, o espiritual e o histórico, esses livros que constam aqui da relação do livro que nós estamos estudando, a página 45, eles não resistiram e é por isso que eles não constaram. E o autor destaca aqui para nós alguns, por exemplo, talvez esses livros tenham efeito histórico. Eu não questiono a natureza histórica deles, mas do ponto de vista sagrado, eles realmente não foram considerados sagrados quando foi feita a compilação dos livros que se tornou a Bíblia que nós temos hoje. Por exemplo, primeiro livro dos segredos de Enoque, o segundo livro dos segredos de Enoque, Testamento dos 12 Patriarcas, Oráculo Sibilino, Assunção de Moisés, Apocalipse Siríaco de Baruque, Apocalipse Grego de Baruque, terceiro livro de Macabeus, quarto livro de Macabeus, Pirkei Avot, História de Aicar, Obra de Sadoc, Livro do Jubileu, Livro de Adão e Eva, Epístola Aristeias, Martírio de Isaías, Salmo 151, por exemplo. Nós sabemos que a nossa Bíblia
ele vai até o Salmo 150, mas existe o Salmo 151 que não foi considerado sagrado, canônico, ele não resistiu à aplicação desses testes de aceitação que foi submetido. E os Salmos de Salomão também. Então nós temos aqui uma relação de 18 livros, vocês dêem uma olhadinha depois, está no livro, acho que é a página 45, que eu acabei de dizer. E aí vocês vão ver quanto material, quanta literatura foi escrita, mas que ao ser submetida à aplicação dos testes que deveriam ser feitos para ser considerado sagrado, eles não resistiram. Então, com isso, nós tivemos os livros inclusos na Bíblia da maneira como ela está hoje. Beleza, gente? Com isso eu termino aqui o capítulo 5 e termino também a unidade 1. Nós passamos aí por toda a unidade 1, nós vamos chegar na unidade 2, na próxima semana a gente vai estar subindo uma aula nova da unidade 2, que vai tratar sobre a inspiração das Escrituras Sagradas. Eu tenho certeza que vai ser um assunto muito importante para nós. Pessoal, quero mais uma vez agradecer vocês por estarmos juntos nesse momento aqui, estudando a Bíblia. Mais uma vez o pessoal do núcleo do IBAD aqui de Barretos, da Liberty. Deus abençoe vocês, é muito bom a gente estar juntos, sigam firme aí, ó, Bíblia, livro, Bíblia na mão, acompanhe as nossas aulinhas aí, as nossas videoaulas, para que possa dar um pouco mais de informação para vocês, dediquem-se aí ao estudo desse livro, é muito importante, porque está trazendo fundamentos para nós, aos queridos irmãos aí, irmãs, pessoas que estão nos acompanhando em outros lugares, em outros estados aí do Brasil e até fora do Brasil, que está estudando, que está fazendo esse curso do IBAD conosco. Bom demais ter vocês aqui. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus pensamentos, seus sonhos, seus desejos, que Deus possa te abençoar de uma forma poderosa. Voltamos na semana que vem aí com a unidade 2, ok? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor, que as mãos de Deus estejam sobre a vida de vocês. Até lá. Até semana que vem, se Deus quiser.